Salve família Palmeiras, tudo bem com vocês? Domingo é dia de Clássico da Saudade e eu trouxe alguns números para vocês compararem no momento das equipes. O Santos, atualmente sexto colocado no Brasileirão, tem como retrospecto 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, incluindo todas as competições. Já o Palmeiras, atualmente segundo colocado no Brasileirão, tem como retrospecto 5 vitórias em seus últimos 5 jogos, também incluindo todas as competições. A longo prazo, o Santos tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nos últimos 10 jogos. O Palmeiras tem 9 vitórias e apenas um empate em seus últimos 10 jogos. No confronto direto, o Redão leva a vantagem. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu os 5. O Santos não vence o Palmeiras desde 9 de outubro de 2019. De lá para cá, são 8 jogos, sendo 6 vitórias do Palestra e 2 empates. Esses números, o elenco e o momento, dão ao Palmeiras o status de favorito para o clássico que acontece domingo, dia 29 de maio, na Vila Belmiro. Confiram um vídeo retirado no programa de Jogo Aberto que mostra um pouco da preparação dos dois times para esse clássico gigante. Assim, Santos e Palmeiras, Dedê. No nosso caso, na terça-feira a gente pode ter problema, né? Como o Inter joga na segunda. Sorrisos em campo por classificações continentais em contextos diferentes. O Palmeiras foi o melhor da história da fase de grupos da Libertadores. Desempenho avassalador no grupo A da competição. O Santos sofreu mais, mas também avançou pela Copa Sul-Americana. Muitas vezes os torcedores, a imprensa, eles veem o último jogo, o último lance, o que ficou por último. Mas não foi nesse último jogo que nós classificamos ao longo da competição. A gente fez um trabalho. É claro que a gente queria ter ganho o jogo, principalmente o último jogo. Lógico que a gente queria. Mas o nosso objetivo principal foi a classificação, e nós conseguimos. Para quê? Para que nos desse mais confiança para um Campeonato Brasileiro, para uma Copa do Brasil mais à frente. Combustível para o clássico do próximo domingo entre as equipes, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Santos está empolgada para o jogo na Vila. Pela terceira vez na temporada, esgotou todos os 16.200 ingressos disponíveis. A gente vai dar o nosso melhor, como a gente tem dado em todos os jogos, fazer o possível para que a gente possa sair com a vitória. Espero que a gente saia com a vitória. É um jogo difícil, é um clássico. Eu costumo dizer, em todos os meus clássicos que eu disputei, clássico ele foi feito para ganhar. E o apoio da torcida pode ser fundamental para o Santos mandar para longe um retrospecto negativo em clássicos contra o Palmeiras. 5 derrotas seguidas, 8 jogos sem vencer o rival. Lembranças distantes de uma última vitória em 2019. Quando você fala de jejum é difícil, é claro que ninguém quer ficar tantos jogos sem ganhar um clássico, principalmente com um jogo tão importante quanto o Palmeiras, mas domingo é outro jogo, é outra atmosfera, e eu tenho certeza que o Santos tem tudo para sair com um resultado positivo. Novidades nas equipes não faltam. Negativas para o Alviverde, positivas para o Santos. O técnico Fabian Bustos deve contar com a volta do zagueiro Maicon e do volante Rodrigo Fernandes, fora da última partida por desgaste físico. Também Léo Batistão, suspenso no duelo de meio de semana. Já o Palmeiras tem os desfalques de Everton, Danilo e Kusevich, convocados para as seleções nacionais. Atuesta e Gustavo Gomes viajam depois e podem ser utilizados pelo técnico Abel Ferreira. Em jogo, uma disputa que pode ser pela liderança do campeonato. O Alviverde é o segundo com 12 pontos, só está atrás do Corinthians. E o Peixe está em sexto com 11. Há muitos jogos pela frente, vamos ter alguns desfalques, não sei o que é que vai acontecer. Jogos muito seguidos, vamos à procura de dar o nosso melhor a cada jogo. É só isso que te posso dizer e prometer. Eu acho que a equipe está crescendo, a equipe está evoluindo bastante. Eu acho que principalmente nos últimos jogos a equipe evoluiu principalmente na parte física, que hoje no futebol é o que nos ajuda bastante. No começo da temporada teve muitos casos de jogadores que pegaram Covid, acabou atrapalhando um pouco a pré-temporada, a maneira com que podíamos trabalhar. Eu cheguei um pouco depois, porém a intensidade mudou, o ritmo mudou, o treinamento mudou, para que a gente fisicamente estivesse mais forte e mais competitivo para que a gente pudesse fazer bons jogos. Denilson Show. O Santos joga em casa, o Palmeiras está bem desfalcado, inclusive o técnico Abel Ferreira não estará no banco de reservas. E eu pergunto para você, isso significa muito? Não, o Palmeiras é infinitamente favorito para esse jogo, né? Pelo que vem jogando. Tem a dúvida, pelo que vem jogando, pelo retrospecto, pelos últimos anos, pelas conquistas, pelo elenco, pelo momento, pelo treinador, por tudo. O Palmeiras é favorito para esse jogo. Quem vinha a público e fala, não, é um jogo equilibrado, é um jogo difícil. Tudo bem, pode ser frases prontas, mas para mim é obrigação do Palmeiras vencer esse jogo.
por tudo isso que eu citei. Vive um momento muito melhor do que o Santos. Mas, por exemplo, o Danilo está na seleção, o Everton a mesma coisa, o Kusevich não é um titular, mas está servindo a seleção chilena, o Piquerez machucado ainda. Então, se a gente for pensar em desfalques, o Palmeiras hoje tem nomes, ainda tem que esperar se o teste do Veiga vai dar negativo, né, de Covid. Então, tem algumas coisas, assim, para considerar. E talvez para o Santos é um momento de aproveitar, pegar um Palmeiras mais fragilizado, sem tantas opções. Agora, se o Palmeiras continuar jogando o futebol que vem praticando e sabe que chegou na segunda colocação, patinou no começo ali. A gente lembra, perdeu para o Ceará em casa, empatou com o Goiás fora e agora já recuperou. Já recuperou e agora e um outro detalhe, né? Obviamente, assim, o favoritismo do Palmeiras, para mim 100%, mas o Santos vence um jogo como esse, diante de todas essas circunstâncias de um adversário tão complicado e tão difícil, também dá uma moral danada para a equipe santista. Nos últimos 5 confrontos, o Santos não conseguiu vencer o Palmeiras. É uma estatística ruim para o Peixe. Porém, na Vila Belmiro, o desempenho do Santos, geralmente, ele é muito positivo. Na Sul-Americana, até acho que poderia ter sido melhor na última rodada. Adversário com 2 jogadores a menos, não é? Teve que sofrer. Mas o Santos vai jogar a vida também por esse resultado. Vai jogar a vida. Eu acho que, nesse caso, o torcedor tem que ter paciência e apoiar o time. Estamos falando de um jogo grande, que é um clássico. Então, quanto menos vai acontecer a favor do Santos, é melhor. O torcedor tem que apoiar e tem que incentivar até terminar o jogo, porque ultimamente o Santos tem... o torcedor santista tem vaiado o rendimento da equipe santista. O último jogo foi assim, classificação com 2 jogadores a menos, o Santos não conseguiu fazer gol. Teve que se classificar por causa de um outro resultado, muito parecido com o que aconteceu com o Fluminense, mas do lado positivo por causa da classificação. Então, o torcedor santista tem que apoiar o time até o final. E você, acha que o Palmeiras vence o Clássico? Meu palpite é 2-0 pro Verdão, dando uma boa sequência para o campeonato. O vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueça de deixar o gostei e de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.